Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos concede o fôlego de vida. O Senhor nos concede graça abundante. O Senhor nos dá forças para persistir, permanecer e prevalecer nesse mundo tenebroso, nesse sistema mundano tão decaído. Aleluia. Bom dia a todos. Bom dia a você que acompanha a live. O Evangelho segundo João, no capítulo 4, verso 31 ao verso 34, essa é uma palavra que tem me trazido muito sustento em todos os dias da minha vida. Nesse ínterim, ou seja, nessa transição, nesse intervalo de tempo, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ou seja, os discípulos ainda não estavam andando como deveriam andar em espírito. Na palavra nós vamos entender melhor agora. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós precisamos do alimento físico para sustentar a nossa carne? Sem dúvida. Caso contrário, a nossa carne, ela perece, ela definha. Nós precisamos do alimento sólido. Mas existe o alimento espiritual que sustenta a nossa alma. Olha aqui. E o Senhor Jesus estava dizendo justamente desse alimento espiritual. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual obra é essa? Então, quando o Senhor Jesus, ele estava fazendo a vontade do Pai, ele estava evangelizando, levando a palavra do arrependimento, da regeneração, da salvação eterna, do pão da vida, ele próprio estava se alimentando daquilo que ele estava fazendo. O realizar a obra de Deus estava trazendo alimento do Pai para o Filho, estava nutrindo espiritualmente, fortalecendo-o, dando condições para que ele fosse persistente, perseverante naquilo para o qual ele foi chamado, diligentemente, plenamente naquilo pelo qual ele foi chamado. Isso quer dizer que, enquanto o Senhor Jesus estava fazendo a vontade do Pai, enquanto ele estava evangelizando, fazendo a semeadura do reino de Deus, ele estava espiritualmente sendo fortalecido, sendo nutrido, se mantendo firme, inabalável. Isso sugere que, se eu não faço a vontade de Deus, se eu não faço a semeadura do Evangelho, se eu não estou no campo de batalha, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar desnutrido, eu vou estar caído na fé,
Eu vou estar enfraquecido. E eu posso cair e não me levantar mais. Quando foi que o rei Davi, ele caiu na sua fé? A Bíblia diz que era tempo dos reis estarem na guerra. Onde que Davi estava? No seu palácio, acordou tarde, estava passeando tranquilamente. E quando ele viu ali uma mulher formosa tomando banho, ele já pecou primeiramente com seus olhos. E depois o pecado se concebeu na carne. Então era tempo de estar na guerra. Onde Davi estava? Passeando tranquilamente no seu palácio. Quando o Senhor Jesus ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Isso sugere, em outras palavras, que nós estamos numa guerra constante, espiritual. Uma guerra em outra dimensão. E se nós não estivermos em todo o tempo com a espada levantada, preparada, nós podemos perder essa batalha espiritual. Nós temos que estar em atividade. Nós podemos perceber que uma pessoa, quando sofre um acidente, quando ela tem, por exemplo, um derrame cerebral, ela fica numa cadeira de rodas, numa cama por muito tempo. O que acontece com os músculos dela? Seu pai teve um acidente. Então o que acontece? Quando a pessoa ela tem pouca atividade física, começa a atrofiar os músculos. Começa a atrofiar. Eu tive esse problema lá no Japão quando sofri um acidente. Começa a atrofiar por falta de uso. A nossa fé é semelhante, espiritualmente falando. Quando a nossa fé não está em uso constante, quando eu não faço a vontade de Deus, quando eu não semeio a verdade para salvar aqueles ao qual Deus tem enviado, a minha fé começa a atrofiar. A minha fé começa a minguar. Por isso a necessidade de estar em constante exercício da fé. Por isso que nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. Agora, eu só posso dar aquilo que eu tenho recebido. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se eu tenho recebido graça e mais graça, abundante graça, eu vou liberar graça. Eu vou externar graça. Eu vou exalar graça. Então, por isso que nós temos que ser constantes, abundantes na obra do Senhor. Então, se tem obra, se tem fé, se tem exercício da fé, então nós estamos bem alimentados. Então nós estamos fortalecidos, nutridos, abastados, espiritualmente falando. Se não tem obra, se não tem persistência, se não tem diligência, se não tem empenho, então a minha fé, ela vai decair. Porque eu não tenho alimento. Eu só me alimento quando eu faço a vontade de Deus. Quando eu não faço a vontade de Deus, eu não tenho alimento. Me falta o alimento espiritual. Então, esse é o grande segredo do ensino do Mestre Jesus, no capítulo 4. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Devemos, então, realizar a obra. Qual é a obra de Deus nas nossas vidas? Ser o sal da terra. Ser o bom perfume de Cristo. Ser a luz desse mundo. Que nós venhamos a se esconder atrás de Cristo e Ele venha a aparecer todos os dias. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, nós só temos a agradecer por tão grande salvação na cruz do Calvário. O Senhor não precisava entregar teu único filho.
naquela cruz para ser escarnecido, zombado, esbofeteado, açoitado, atravessado com uma lança, levando cusparadas, socos, pontapés. O Senhor não precisava entregá-lo à morte na mão dos pecadores, nas mãos dos pecadores. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que o entregou nas mãos dos pecadores. E nós bem sabemos que esse mundo não é o sistema mundano, mas é a sua criação. O Senhor entregou teu Filho para salvar a criação, que foi corrompida desde o jardim do Éden, quando o pecado e a morte entraram no mundo. Nós sabemos que não merecemos nada do Senhor, mas ainda assim, pela tua maravilhosa graça, o Senhor nos resgata, o Senhor nos salva. E o Senhor diz na tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, na totalidade, na plenitude do meu ser. Quando eu buscar, eu irei encontrar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ah, Pai, nós rogamos que as tuas poderosas mãos estejam estendidas sobre a vida dos nossos clientes, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, do presidiário, do enfermo, do órfão, da viúva, daqueles, Pai, que têm pedido oração, daqueles que nós temos apresentado a Ti. Que as tuas poderosas mãos estejam estendidas sobre Nova Londrina, sobre a vida daqueles que querem o nosso mal, que querem ver a nossa derrota, a nossa ruína. Que as tuas poderosas mãos estejam estendidas para libertar do pecado, para levantar o caído, para dar forças ao fraco, para resgatar o perdido. Santo Deus, que essa semente do Evangelho, ela venha germinar no coração desse homem, dessa mulher que ora conosco nesse momento, que acompanha a live, desse irmão, dessa irmã que está assistindo nesse momento essa pregação bíblica, salvífica, maravilhosa, que o teu Espírito coloca em nossas bocas. Aleluia. Santo Deus, tudo confiamos a Ti, nossa vida, nossa família, nossos caminhos. Que a Tua vontade cumpra-se em cada um de nós, a Tua perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém.